Meu nome é Silvana, sou a professora Silvana Boeira, tá? Aqui do campus Itaqui, da Universidade Federal do Pampa. Eu desenvolvo esse projeto de extensão que é chamado Sarau Contemporâneo Encontro Científico Cultural, desde 2018 já, tá? É um projeto que a gente desenvolve pelo menos uma vez ao mês, são encontros, né, mensais. Desde 2018, no período da pandemia, a gente não parou, a gente fez os encontros virtuais pelo Meet, e com temáticas diversas, tá? Mas no período da pandemia que a gente percebeu que a gente podia fazer pelo Meet, né? Que a gente podia fazer os encontros virtuais e na maior parte das vezes, quando a gente fez esses encontros, a gente teve bastante adesão. Isso dá oportunidade de pessoas, enfim, né? Comunidade de forma geral, que não vem até o nosso campus participar desses encontros quando de forma virtual, tá? E a partir desse ano, então, a gente fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, com o professor Leonel. O professor Leonel, ele era aqui da Unipampa, campus Itaqui, e passou na UFSM, hoje está lá, né, à distância, né, ele está em Santa Maria, nós aqui em Itaqui, mas a parceria, ela foi firmada, né, então eu acho que isso só vem enriquecer o projeto, e nesse sentido, então, hoje a gente desenvolve alguns encontros presenciais aqui no campus, e outros encontros virtuais pelo Meet, é o que está acontecendo hoje, né, esse encontro em particular foi organizado pelo professor Leonel, e aí eu vou deixar ele falar um pouquinho, mas quero já de antemão agradecer a presença de todos, principalmente da Silvia, tá? Muito obrigada. Leonel. Então, pessoal, é um prazer receber, né, a amiga, excelente profissional, professora Silvia, né, que eu e a Silvana tivemos o prazer de visitá-la no trabalho, inclusive, né, no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né, e esse foi o principal né, apelo para que a gente trouxesse essa palestra para vocês. Então, vou apresentar brevemente, né, a professora Silvia, e depois ela fala melhor o que ela achar pertinente, né. Então, a Silvia, ela é licenciada em matemática pela UFOP, especialista em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em matemática pelo UFMG, onde ela foi minha colega, colega da professora Daiane, que também está participando. Então, é um prazer tê-la conosco. Passo a palavra para você, Silvia, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, gente, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho do Instituto, né, para vocês conhecerem, que às vezes não é tão divulgado. Então, eu que agradeço, primeiramente. Meu nome é Silvia, como o Leonel já falou, eu sou professora de matemática e eu atuo no Instituto Federal Benjamin Constant, que é um instituto voltado para pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão. Eu estou lá desde final de 2019, então está completando 4 anos, e eu não tenho nenhuma formação inicial voltada para pessoa com deficiência visual. Eu fiz minha graduação, meu mestrado, minha pós, meu mestrado em matemática pura. Eu passei num concurso no Pantanal e aí eu tive a oportunidade de vir. Mas chegando aqui, eu fiz alguns cursos que me possibilitaram um contato inicial, ter uma noção. E aí depois a gente vai trabalhando e no dia a dia vai desenvolvendo técnicas para trabalhar com essas pessoas. Eu preparei alguns tópicos aqui, uma mini apresentação. Só que assim, o que eu queria falar? Vocês fiquem à vontade, eu vou pôr para apresentar. Vocês fiquem à vontade para chamar, para parar, para perguntar, para tirar dúvida. Não deixa chegar no final, não, porque às vezes vocês esquecem o que vocês querem perguntar. E no meio eu vou parar para mostrar para vocês o site, uma coisa lá do Instituto que eu acho que é interessante também. Então, peraí. Tá aparecendo? Tá sim, Silvia. Ok. Então, deixa eu só falar um pouquinho, começar falando um pouquinho do Instituto Benjamin Constant, que, assim,
Ele foi criado por Dom Pedro II em 1854, então é um instituto velho, velho que eu digo assim, antigo, há muito tempo oferecendo esse serviço para pessoas com deficiência visual. Até pouco tempo atrás, as pessoas saíam de diversos lugares do Brasil para poder vir estudar aqui. Aí, depois que virou lei, né, a inclusão do aluno em sala de aula regular, a inclusão do aluno com deficiência visual ou com qualquer outra deficiência, né, que possui qualquer outra deficiência em sala de aula de ensino regular, a gente acabou diminuindo bastante essa demanda, então a gente recebe basicamente estudantes aqui do Rio de Janeiro, né? Ele é um centro de referência nacional para questões de deficiência visual. Então, a gente trabalha com a formação de outros professores, com cursos, diversos cursos que a gente tem, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Então, tem uma escola, capacita profissionais na área de deficiência visual, assessora escolas e instituições, né? Porque a gente oferece cursos para diversas instituições, a gente pode oferecer cursos sob demanda, a instituição está precisando de um curso específico, pede, esse curso é oferecido para essa instituição, de forma online, de forma gratuita. Além disso, o Instituto ele oferece consultas oftalmológicas para toda a população, de forma gratuita também. Ele trabalha com a reabilitação. O que é a reabilitação? Uma pessoa perdeu a visão no decorrer da vida. Ela precisa de se reabilitar, ela precisa de aprender a andar sem enxergar, andar com a bengala, ela precisa de reaprender a fazer as coisas básicas do dia a dia, como se movimentar dentro de uma casa, amarrar um cadastro, fazer uma comida, pegar um ônibus, andar na rua. E esse trabalho de reabilitação é todo oferecido pela instituição também de forma gratuita. Produz materiais especializados impressos em braille e publicações científicas. O que acontece, gente? Depois, no final, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Se vocês recebem, né, na instituição de vocês uma pessoa com deficiência visual, vocês podem entrar no site do Instituto Benjamin Constant, pela instituição, se for instituição pública, e pedir materiais impressos, materiais táteis, né? E esse material é enviado de forma gratuita também para vocês na instituição de ensino. Claro que é pedido um tempo, né, para poder se produzir, são feitos livros e tal. A gente tem uma imprensa braille enorme que produz para o Brasil inteiro. Então, assim, não atende só o Rio de Janeiro. Além disso, a gente recebe aluno desde que ele é bebezinho, desde a estimulação precoce até o ensino médio, onde no ensino médio a gente tem cursos técnicos de música, de massoterapia, de artes, tem alguns outros cursos lá. E agora o Instituto começou a oferecer pós-graduação. Até o ensino médio, o aluno precisa ser deficiente visual, né? Precisa ter a deficiência visual, ser cego ou ter baixa visão. Na pós-graduação e no mestrado, já não precisa, só que ele tem que trabalhar com temáticas voltadas para deficiência visual. Os nossos alunos, eles têm aula de música, de tudo que eu tinha falado na reabilitação, que é de aprender a andar na rua, tudo eles têm no período de aula deles, né, no contraturno. Bom, o DTE, que é o Departamento Técnico Especializado, é onde é produzido todo o material. Que material que é esse, gente? Eu vou dar uma pausa nesse aqui
para mostrar para vocês que tipo de material que é produzido. Tá aparecendo? Está sim. Eu vou postar depois esse link. Então, quando vocês entram nesse link, tem materiais especializados. Então, aqui a gente tem o quê? Livros falados, porque tem gente que não lê braille, então tem o livro todo falado, todo narrado, todo descrito, que a pessoa pode colocar um fone e ouvir. O material em braille, livros em braille, a gente tem uma gama de livros já prontos, né, já todos adaptados, e também sempre são aceitos livros. Eu quero trabalhar o livro X. Pode mandar que esse livro vai ser passado para o braille, né? Não só passado para o braille puro e simples, mas adaptado para que o aluno consiga entender. Livros ampliados para as pessoas que possuem baixa visão. Materiais didáticos grafotáteis e ampliados. Eu vou clicar aqui só para vocês verem que são materiais que a gente fala que eles são pegáveis, né? O aluno consegue pegar no material para trabalhar e ele vem todo adaptado. E aí, em todos esses itens, tem uma listagem de materiais didáticos que já tem prontos e a gente também aceita, né, que peçam coisas. Materiais tridimensionais, referências para material de produção em braille e revistas em braille. Dessas revistas em braille, tem uma revista que chama Três Pontinhos, que ela é enviada para todo mundo que tem o cadastro, né? Ela vem em braille e em letras grandes, então ela serve tanto para o aluno cego quanto para o de baixa visão. E ela é distribuída para o Brasil todo, basta a pessoa se cadastrar. Junto com essa revista em braille, ano passado, na época da Copa do Mundo, criou-se um álbum da Copa do Mundo em braille, onde cabiam as figurinhas originais mesmo, né? Mas para que os alunos conseguissem colar, tinha um programa para ler a figurinha, para que ele conseguisse colar sozinho. Fez bastante sucesso. E aí teve a inauguração, né, dessa revista, veio uma repórter esportiva falar, foi bem interessante, os alunos gostaram bastante, e isso também é feito na imprensa. Então, esse tipo de material, vocês conseguem, tem o passo a passo aqui para poder pedir, e aí eu acho que tem um limite, você pode pedir 30 materiais por vez, alguma coisa assim. Deixa eu colocar aqui para vocês só o link. Esse é o primeiro link, caso vocês queiram, né, trabalhar. Deixa eu continuar a apresentação. Vocês falam sempre muito assim? Vocês são sempre falantes? Pelo jeito, sim, Silvia. Estou acostumada com isso, é sempre assim. A pandemia foi desse jeito. Hã? A pandemia foi desse jeito. Pois é, passei por isso também. Aqui a Daiane fez uma pergunta no chat. Sabe se o Instituto tem licença de leitor de tela ou se é estimulado o uso de gratuitos? Sim, é estimulado. Deixa eu parar aqui para falar. Leitor de tela, a gente trabalha, é muito comum trabalhar com NVDA, que ele é gratuito. A gente instala para o aluno, isso no computador. E nos celulares, os celulares todos são acessíveis, tem a parte de acessibilidade, tem o Talkback, tem que esse já vem instalado, mas para o computador é bastante, a gente recomenda o NVDA. Ele lê bacana, ele lê legal, então ele é bem recomendado. E sim, a gente estimula o uso, ensina a usar, instala, oferece curso para que o aluno consiga usar, né?
Silvia, mais uma pergunta da Viviana. Tem materiais para o ensino de matemática? Tem, naquela parte lá de materiais que eu coloquei, Viviane, tem bastante. Hoje eu vou trazer alguns aqui, que são materiais que a gente usa, que não são, que eu não peguei na gráfica, na imprensa. São materiais comuns que a gente consegue adaptar, outros que já vem adaptado, eu trouxe aqui para vocês. Mas desses materiais que tem lá, tem muito material para matemática, tem uma lista de coisas para matemática. Por exemplo, a parte de geometria, ponto, reta, plano, tudo é feito em material. Deixa eu lembrar o nome. Formes. Não é formes, como é que chama? É um material que você faz em alto relevo e aí eles prensam um plástico mais duro e fica tudo em alto relevo. E depois disso que você tem a matriz, você faz vários. Eu esqueci o nome agora, gente. Daqui a pouco eu lembro. No meio do negócio eu vou lembrar e falo, mas tem bastante material. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. Essa parte do que a imprensa produz é o link que eu coloquei lá para vocês. Aí agora, gente, eu trouxe algumas coisas que são muito úteis no ensino. Atualmente eu estou trabalhando com Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e com o ensino médio, né? Então, assim, o que eu estou trazendo aqui, a gente vem trabalhando de um modo geral. Se aparecer pergunta, Leonel, você me interrompa aqui, por favor, porque eu não estou vendo, tá? Pode deixar. Então, o primeiro deles é o material dourado. Vocês conhecem o material dourado? Sim. Porque eu, na minha graduação, gente, eu não conhecia. Eu juro, eu fui conhecer material dourado quando eu vim trabalhar no IBC. O material dourado, ele é usado no Fundamental 1, quando a criança está aprendendo contagem, para aprender a trocar 10 unidades por uma dezena, 10 dezenas por uma centena, aprender quantidade e tal. Mas ele é muito utilizado com aluno com deficiência visual, porque permite que ele conte de forma... permite que ele pegue nas contas, assim dizendo. Então, assim, você trabalha com ele, esse material dourado, né? E depois você passa isso para o papel. A pandemia trouxe um atraso enorme para os nossos alunos por vários motivos. Acho que, assim, teve um atraso geral, todo mundo, né? Do mundo inteiro, ficou sem aula um tempo, teve aula online, já teve um problema muito sério aí. E aí a gente ficou um ano tentando preparar esses alunos para terem aula online, porque eles não tinham material. Uma coisa que eu não falei é que é o seguinte, a gente atende aluno com deficiência visual. A maioria desses alunos que chegam com deficiência visual atualmente, eles moram muito longe do Instituto. O Instituto já não é num lugar é num lugar privilegiado de localização, mas é um lugar muito ruim de chegar. Então, os alunos levam 3 horas para chegar e são alunos muito simples. Então, a gente teve que fazer uma campanha para arrecadar telefone, para poder instalar os aplicativos, para poder mandar para eles, para poder ensinar eles a mexer, para depois introduzir. Então, eles tiveram uma defasagem enorme. Os alunos estão chegando no 6º ano sem saber contagem direito. Eles perderam isso muito na pandemia. Então, o material dourado está sempre ali. Outra coisa que é muito comum, e se eu estiver falando rápido, vocês me falam, tá, gente? Que eu empolgo aqui falando disso. Que é muito comum com esses alunos é que, assim, a deficiência, em muitos deles, a deficiência visual é só uma consequência de alguma síndrome rara que eles têm. Então, eles têm alguma síndrome que traz algum atraso cognitivo para eles e a cegueira ou a baixa visão vem junto, né? Tá cada vez mais raro o caso que a pessoa tenha seja apenas o estudante com deficiência visual, somente.
Então, nossas turmas têm muitos alunos que a gente chama de alunos de múltiplas deficiências. E aí o material dourado é excelente para trabalhar com eles. E não precisa de adaptação. Você pode trabalhar com o material dourado da forma que ele vem mesmo. A régua de Cuisinart, vocês já viram? Essa régua, são réguas de vários tamanhos, que vão até 10 tamanhos, né? Começa do tamanho 1, que é esse pequenininho aqui, o 2, que é o vermelhinho, o 3, que é o verde claro, o 4, que é o lilás. São réguas coloridas, de tamanhos diferentes. E aí a gente faz a adaptação desse material para o nosso aluno. Que é o quê? A gente cola meia bolinha para falar, então aqui, ó, tem uma... É porque assim, você passa a mão, é uma bolinha só, mas para colar é só meia. Você acha isso em casa de costura, sabe? E aí, para um, você cola uma bolinha, para dois, para três, e aí esse material fica adaptável para o aluno cego, né? Principalmente para o aluno cego. E para que é usada essa régua? Cara, ela é usada para... Eu gosto muito de trabalhar fração com ela. Eu trouxe aqui um exemplo, ó. 1/2, 1/5. E aí, para calcular o MMC, antes de você passar para o papel, né? Antes de vir com a ideia, você vai completando barrinhas, né? Coloca essa barrinha amarela e a barrinha vermelha. Aí coloca uma vermelha. As duas vermelhas ainda estão menores. Coloca mais uma vermelha. Passou. Coloca uma amarela. E aí você vai completando as barrinhas até você ver de quantos pedaços de cada um você precisou. Esse vai ser o MMC. Então, você consegue trabalhar isso antes de vir com o conceito em si matemático. E isso é válido também para o aluno que não é deficiente visual, mas, assim, para a gente, isso é bem importante, porque a forma deles escreverem fração, a forma que nós, videntes, né, que somos pessoas que enxergam, a forma que nós escrevemos fração é o numerador em cima, denominador embaixo. No Braille, é tudo horizontal. Então, é um número rebaixado, outro número normal, um seguido do outro. Então, quando a gente traz a fração dessa forma, ele consegue ter uma noção de como que se escreveria esse número. Quando eu falo assim, ó, o numerador e o denominador, o de cima e o de baixo, né? Quando a gente traz o material dessa forma, para ele fica melhor de entender. Obviamente que a gente faz algumas adaptações, né? A gente não fica falando, quando eles estão escrevendo a fração no Braille, o de cima e o de baixo, é o rebaixado e o não rebaixado. Mas eles conseguem ter uma noção até para quando eles estiverem fora do instituto, forem para o Pedro II da vida, eles não ficarem tão perdidos, deslocados. Geoplano. Geoplano é um clássico, né? O geoplano ele é usado para tanta coisa, gente. Ele é tão útil. Eu trouxe aqui 2 modelos de geoplano, que são os que a gente tem lá no Instituto, que é essa malha retangular e esse circular, que a gente usa para falar de perímetro, de área, essa retangular, principalmente, né? Que a gente usa para falar de perímetro, de área, de figura côncava, convexa, triângulos, tipos de triângulos, triângulos semelhantes, figuras semelhantes. E esse geoplano menor, que ele é utilizado para falar de ângulos, dá para você trazer a ideia ali, né, em qualquer um deles, de ponto, de reta, de plano, no redondinho, né, no circular, vocês conseguem falar de raio, diâmetro, corda, ângulo inscrito. O circunscrito não dá, não. É figura inscrita, né? Figura circunscrita nesse não dá, não. Mas, assim, você pode trabalhar com várias coisas usando o geoplano, usando a gominha,
O aluno ele consegue mexer, ele consegue se virar bem com o geoplano, com as devidas instruções, então é muito interessante. Ó, aqui eu fiz um hexágono regular no geoplano inscrito, né, na circunferência, só para mostrar que dá para trabalhar vários conceitos. Aqui eu estou trazendo a foto de um aluno. Essa foto, gente, é antes da pandemia. Ele está com geoplano. Aqui em cima, ó, é um punção que é usado para escrever no braille. O braille, né? Esse dia aqui, a gente estava trabalhando ângulo interno e ângulo externo, para ele poder sentir, para ver o que era o interno, o que era o externo, que relação que ele podia ter desses ângulos. Aqui foi esse ano, essa foto aqui já é recente. Silvia, Oi? eu vou te interromper só porque eu perdi uma pergunta aqui no chat. Pode A falar. Paula perguntou se tem materiais para o ensino de matemática em nível universitário, como cálculo, álgebra linear, algo desse tipo. Tem, eu já vou chegar nele. Tem o multiplano, vocês conhecem? Eu já vou falar dele, é o próximo aqui. Não vou trazer as especificações todas, mas é possível trabalhar com ele. Inclusive, a ideia inicial é dele. Já chego, mas tem sim. Aqui era o aluno que ele está escrevendo, né? Ai, perdão. Aqui é uma régua do Braille, né? E ele está escrevendo nela. Uma reglete, que a gente chama. Esse é o multiplano. Vocês já viram o multiplano? Vocês conhecem? O pessoal aqui estava dizendo que não. Aí eu estava falando que aqui na Unipampa a gente tem o multiplano, que eu acredito que na UFSM tenha também, daqui a pouco numa disciplina de laboratório, alguma coisa assim, porque nós ganhamos, né, em uma palestra uns 2 desse aí. O pessoal não trabalha muito, mas a gente tem lá no laboratório, já fiz algumas atividades com ele. Então, o multiplano, por que ele foi criado? Tinha um professor do ensino superior que dava aula de cálculo e na turma dele tinha um aluno cego. E o aluno não conseguia acompanhar a aula. E aí, esse professor foi buscar soluções para que esse aluno conseguisse participar da aula. E aí, esse material, a primeira versão dele foi criada nos anos 2000, é recente, é um material muito novo. E por ser tão novo, ser tão pouco divulgado, ele ainda é muito caro. Ele custa quase R$1.000, esse jogo. E nesse material, ele foi criado, a princípio, para trabalhar cálculos, equações diferenciais e tal, para poder ajudar o aluno. E aí, a ideia dele, ele veio do desenho universal, né? Aquela ideia de que serve para todos. Ele ajuda não só o aluno com deficiência visual, mas todos os alunos. E ele é muito, muito interessante. Ele trabalha, eu não coloquei ali, mas ele tem, assim, mais de uma página de função. E aí ele trabalha com gráficos de diversas funções, pegando ali já um nível um pouquinho mais avançado. Cônicas, equações, matrizes, sistemas lineares, trigonometria, figuras proporcionais, plano cartesiano, resolução de inequações, intervalos, gráficos de barras, gráficos de diversos tipos. Então, é um material que é bem útil, mas que possui ainda alguns probleminhas para a pessoa com deficiência visual. Poucos, mas possui. Mas eu acredito que com o tempo eles vão melhorando esse material, né? E o probleminha é nessas pecinhas aqui, ó. E é um probleminha simples, que é de fácil solução. Essas pecinhas aqui, coloridas, elas vêm em cima com um número em braille. Só que o braille, gente,
O número e a letra, as letras de A até J e os números de 1 até 0 são de 1 até 0 porque começa do 1 e o J é o 0, tá? São os mesmos símbolos, que se diferem apenas por um sinal de número na frente, que é um outro símbolo. E aqui vieram com as letras, e aí o aluno não consegue saber que letra que é, não sabe de que lado que tá, se tá do lado certo, se tá de cabeça para baixo, não consegue ler o número. Mas, tirando isso, o material é excelente. Coisas que a gente consegue fazer no multiplano, figuras tridimensionais, né? E ali você consegue trabalhar todas as funções dessa figura. Aqui eu montei o determinante. Como eu falei, tem o problema lá, né? Mas aqui tem o X, o Y e o Z, repeti o X e o Y e coloquei os números repetindo a primeira e a segunda coluna. Por que isso é importante para o aluno com deficiência visual, para o aluno cego? Para ele entender como que é a estrutura de uma matriz, a estrutura de um determinante. Por mais que essas letrinhas que estão aparecendo aqui, ó, tá vendo? Tem um 7 em alto relevo, que é o 7 que a gente tem em tinta. Não faz sentido nenhum colocar isso, que isso confunde o aluno cego. E aí tem uma letra em braille aqui. Aqui é a letra G, que também é igual o H, precisa de uma... Eles precisam de uma localização para saber que letra que é, que número que é. Mas é muito legal para eles trabalharem. Vai trabalhar vetor, vai, né? Consegue trabalhar aqui. Aqui eu coloquei a construção, né, de uma reta usando pontos, de uma parábola usando pontos. Você consegue fazer a função seno, cosseno, tangente, mas você precisa de mais do que uma placa dessa. Como eu só tinha uma, eu não consegui montar. Mas o manual do multiplano, ele vem ensinando passo a passo de como que se monta isso. É bem interessante e é bem fácil. E aí, quando você tem alguma dúvida, Google. Google ajuda muito. Tem bastante não, mas tem alguns vídeos no YouTube que ensinam. Silvio, o que você estava comentando é que, no caso, ele é bastante interessante do ponto de vista estrutural, né? Para o aluno ter uma dimensão da estrutura. Porque esse, entre aspas, errinho que você comentou, eu já tinha até comentado com os alunos quando a gente foi mexer com ele. Falei, nossa, mas que esquisito. Por que ele tem o 4 aqui? E isso aqui não acho que seja o 4, porque eu não tenho muito conhecimento, mas tinha feito um curso rápido assim. Falei, tá meio estranho isso aqui, vamos ignorar essa parte. Então, esse 4 aqui, isso aqui é a letra D no 4. Sim, ele põe a letra, né? E aí, para ser número, teria que ter um sinal de número antes, que é o 3, 4, 5, 6, os pontos 3, 4, 5, 6 e a letra D. Então, o aluno se confunde, porque ele não sabe de que lado que está. Ele se confunde, porque nesses pontinhos aqui tem o igual. O igual são esses mesmos pontos do 7, só que é uma linha abaixo, ele é rebaixado. Então, assim, o aluno não consegue... Ele não consegue saber se é igual, se é o 7. E esses números que estão aqui em relevo, não faz sentido nenhum para eles. Esses números poderiam estar desenhados só, pintados na base ou aqui em cima que seja, mas sem relevo, né? Porque o relevo é para o cego, é para ele sentir. Ele vai ver com as mãos dele, né? Ele vai tatear aquilo. Então Exato, é isso. Talvez a intenção tenha sido até boa da pessoa a pessoa vidente saber qual que é o número, já que talvez não tenha conhecimento do braille, só que no fim das contas, onde foi colocado e essa questão do relevo, como tu falou, acabou mais atrapalhando do que ajudando, né? Isso, confunde muito. Eu até testei com os alunos, nós testamos, tem um aluno do curso de matemática do IFRJ, que ele sempre vai lá no IBC, ele perdeu a visão, já tem bastante tempo. Ele sempre vai lá no IBC para trabalhar com multiplano, tal, e para ele é bem confuso isso também. A gente testou para ver, porque assim, não está legal, tem que melhorar isso. Mas ele é muito útil para saber a estrutura, porque essa estrutura ela não vem no braille. No braille é muito complexo você escrever uma matriz.
e o aluno entender como que é lida a matriz. Então, você consegue trabalhar com ele aqui no multiplano, e aí depois, quando ele vai para o Braille, ele já está mais familiarizado, é mais fácil. Aqui vocês conseguem trabalhar aqui para falar, né, do cosseno, dá para falar do seno. E aí, se colocar placas auxiliares aqui, você consegue construir o gráfico do seno, do cosseno. Mais uma figura. Outra figura. Aí uma pirâmide. E trabalhar todas as partes da pirâmide, né? Você consegue trabalhar isso bastante. O aluno consegue entender como é que é. E viemos para o Soroban. Só que para falar do Soroban, eu vou acabar essa apresentação e vou falar com vocês. Já está acabando o nosso tempo, né? Já estou acabando aqui também. Esse aqui, gente, é o Soroban. O Soroban é o material, é a calculadora, é o bloco de notas do aluno com a deficiência visual, do aluno cego. Ele é permitido de ser usado em concursos, em vestibulares, em tudo, porque ele usa isso aqui para poder fazer a contagem. Qual que é a diferença do Soroban, esse, para o Soroban japonês, que é aquele que tem concurso? Eu não sei se vocês já viram. É um que tem... É um concurso para ver quem faz conta mais rápido no Soroban. Ele não tem uma borrachinha aqui atrás que o nosso tem. Essa borrachinha aqui, ela é útil para a bolinha não descer. Que aí o aluno pode virar o Soroban de cabeça para baixo, que a bolinha vai continuar aqui. Lembrando que o aluno ele é cego, né? Se a bolinha descer, ele vai se perder na conta. O Soroban que a gente usa, ele é composto de 7 classes, né? Cada classe tem a unidade, a dezena e a centena. Então, unidade, dezena e centena da primeira classe, unidade, dezena e centena da segunda, unidade, dezena e centena da terceira. Aí o pessoal pergunta, nossa, mas não dá para trabalhar falando unidades, classe simples, classe de milhar? Dá, mas quando a gente vai usar o Soroban para somar, a gente utiliza os extremos, primeira e sétima classe. As contas que a gente vai fazer, a gente faz sempre aos extremos. Além disso, né, o Soroban ele tem uma régua aqui em cima, que tem pontinho, 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 tracinho, para separar uma classe da outra. Pontinho, 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 tracinho. E a gente tem essa régua aqui em cima e tem essa régua aqui embaixo. Esse Soroban, a forma de registrar o número é da mesma forma que a gente registra já. Por exemplo, quero registrar o número 13 na primeira classe. 13 é 1 na dezena e 3 na unidade. Quero registrar o número 123 na quinta classe. 1, 2, 3, 4, 5, 123. O meu está caindo aqui. Quando o Soroban ele fica bambo, a gente manda para poder consertar. Eu deixei o Soroban para falar por último, por quê? Porque a gente oferece curso gratuito de Soroban. Menor e maior valor relativo. O curso ele é todo online, ele tem a duração de... Acho que ele dura aproximadamente 2 meses, sendo que ele acontece 2 vezes na semana. Isso, o curso que é oferecido em livre demanda. Mas a gente também oferece esse curso sobre alguma demanda da instituição. A instituição quer capacitar professores ou quer fazer que os alunos façam esse curso enquanto disciplina. Pode entrar em contato com o instituto e pedir esse curso que a gente vai analisar a viabilidade de ter. Normalmente, a gente consegue oferecer. O site para pedir é esse, é ad.ibc.gov.br.
Lá tem todas as inscrições, tem os e-mails. Além disso, alguns professores mais antigos do IBC, eles escreveram apostilas de Soroban, ensinando passo a passo, e tem um canal no YouTube também. E aí, esse eu esqueci de pegar, peraí. Deixa eu mandar aqui. Silvia, enquanto você vai pegando, eu vou te perguntar algo que eu já tinha te perguntado, mas de repente você tem um pouco mais à mão agora, porque eu comprei um, né? Acho que até te falei na época. Só que o que eu comprei, eu não consegui. Eu comprei desse modelo japonês que você chamou, que não tem a borrachinha. E é muito ruim de você conseguir visualizar ou se colocar no lugar de alguém com a deficiência, porque não segura a bolinha em cima, daí você não sabe se tem uma dezena, se tem 2 dezenas, né? Perdeu a contagem. E onde é possível, ou o Instituto também fabrica, e teria que ser por demanda, conseguir adquirir, digamos que a gente queira curso, sei lá, para os alunos, alguma coisa assim, seria interessante que eles tivessem pelo menos alguns Sorobans, né, para irem praticando durante o curso. Onde que é possível conseguir adquirir? O Instituto também faz? Não, o Instituto não faz, mas espera aí que eu vou buscar o site aqui. Tá, beleza. Deixa eu achar. Achei. Esse aqui é um dos sites. Eu estou colocando um aqui, mas vocês podem pesquisar. Soroban Sim, só uma adaptado referência. para cego. Aí vocês encontram e aí vocês conseguem comprar. Se tiver uma impressora 3D, mas teve um colega nosso que fez isso em 3D, mas eu já não sei se... Ele falou que gastou muito tempo. Aí eu não sei. Deixa eu mandar aqui para mim, para eu poder postar para vocês o material. Mas você acha para comprar? A gente tem lá, mas assim, do Instituto e a gente dá para os alunos, né? Mas... Nossa, gente, 500 mil coisas abertas e eu procurando o WhatsApp que eu fechei para ele não me incomodar. Achei. Vou colocar aqui. Até ia te perguntar, Silvia, esses materiais como o Soroban, então você acabou de afirmar, eles são dados para o aluno no momento que ele chega lá? Ele não precisa comprar nada, é tudo fornecido. Nem Soroban, nem Braille, nem Reglete. Inclusive, assim, o aluno é muito comum o aluno perder o Soroban, a gente vai lá e pega outro, briga, mas pega outro. A gente tem um armário cheio de Soroban lá para esses alunos. Porque não é barato, se você for ver, não, o material adaptado ele não é barato. Estou colocando aqui alguns links. Aí a gente oferece, a gente não, né? O Instituto oferece a Reglete, deixa eu mostrar para vocês o que é a Reglete, o que é o punção. Peraí. O Instituto oferece para o aluno essa parte de apoio, que vem com a Reglete, que ele tem. A Reglete empena, gente, então troca-se bastante. O aluno perde, troca, empenou, troca, né? Porque isso aqui é o que ele usa para poder escrever. E tudo é oferecido para ele. Tá vendo que tem 6 pontinhos aqui? São 2 colunas e 3 linhas em cada uma. Cada um desses é uma cela do Braille. E aí, ele usa... Deixa eu pegar aqui, peraí. Sempre tem um monte de punção aqui na minha vista. Hoje eu não estou achando nenhum. Normal. Achei. Ui. Ele usa isso aqui para poder escrever. Né? E ele vai.
Além disso, tem as máquinas, né? As máquinas Perkins. Essas máquinas, elas não são dadas. Elas são emprestadas e o aluno não pode nem levar para casa. Ele fica com ela no instituto, porque tem muito aluno que tem problema de mobilidade. Então, a reglete já não funciona, ele usa a máquina. Mas aí a máquina, ela fica lá no instituto, ele usa enquanto ele está lá. Saiu de lá, já não tem mais. E a folha não é bem uma folha 4, não, ela é um pouco mais durinha, né? Isso, ela tem uma gramatura um pouco maior. Eu não sei te falar qual que é a gramatura dela, mas é uma folha tamanho 4, né? Mas ela é um pouquinho mais dura, porque a folha fina, normal, que a gente compra... Fura, né? Uhum. Fura. Tá. Ela é um pouquinho mais dura. Talvez tenha que ser até 180, não testei com 120, porque eu não tenho um reguante, mas eu já ouvi falar que até a 120 pode furar, porque a 4 normal acho que é 90, 70. Ela é um pouquinho mais dura, aí eu não sei te falar. Outra coisa que é legal de fazer, gente, é material assim, ó, que a gente produz. E aí é interessante para o aluno sentir, né, como é que é pegar. Ele vai amassar, vai. Se tiver alguma coisa igual tem aqui, ó, ele vai arrancar, porque isso aqui incomoda ele, com razão, né? Tem uma ponta aqui sobrando. E é isso. Pessoal, mais perguntas? Podem abrir o microfone, falar, fique bem à vontade. Eu estou colocando no chat, pessoal, o formulário de presença, tá? Para a certificação. Ô, Viviana, então, não tem uma regra. É muito comum, quando a gente vai adaptar o material... o uso de texturas, já vou falar. É muito comum você pensar numa aula bacana, na sua cabeça, você planejou uma aula com material todo adaptado, chega lá, flopa. É muito comum. E aí, às vezes, o simples funciona. Quando se fala de textura, a gente aconselha a pessoa só a evitar texturas tipo lixa, porque isso desgasta, pode machucar o aluno e prejudicar a leitura dele no braille. Mas a gente usa plástico bolha, EVA com tipo uma pelúciazinha, pode usar papel camurça, qualquer material que você for falar, por exemplo, vai fazer um gráfico, pode usar... como é que chama aquela... Tem uma linha que a gente usa para arranhar dor de gato. Eu esqueci o nome. Barbante? Pode ser o barbante, mas tem um outro nome. Eu não sei se aí pode ser que chame barbante mesmo. Mas então, pode usar ele para poder passar em volta, né? A dica que eu dou, que assim, não é nem a dica, né? Que senão o aluno vai reclamar, é, por exemplo, se você dá com a cola meio molhada, vai incomodar ele, porque a leitura dele é feita com as mãos, vai colar as mãos e tal. Eu uso muito cola quente. Material tipo lixa para fazer textura não é aconselhável, porque pode desgastar o dedinho dele. O dedinho é ótimo, nós estamos falando de adulto, né? O dedo dele ele não vai conseguir ler. Mas qualquer outro material. Eu uso muito plástico bolha, EVA, que tem texturas diferentes, EVA com glitter. Tecidos diferentes, assim, também. Tecidos eu nunca usei, mas eu acho que pode ser bem útil. Os tecidos mais durinhos, né? Talvez. Isso. E a corda, eu acho que tu estava falando, era sisal, não? Sisal, era esse o nome. Pode usar o próprio sisal para fazer texturas diferentes, fazer textura assim, fazer textura assim. Ele vai ver essa diferença. Eu não sei se usa mais para criança ou se usa também para adulto. Imagino que dê para adaptar, tipo, bolinha com papel crepom, alguma coisa assim, ou não costuma usar.
Eu nunca usei, mas eu acho que pode funcionar. Eu falo, gente, que é um eterno testa, se dá certo, se reproduz, se não dá certo, você testa outra coisa. Uma vez, eu cheguei, foi logo que eu cheguei, assim, eu sou algebrista de formação. E aí me colocaram para dar só aula de geometria. Leonel e Daiane sabem do meu perrengue com geometria, assim, não é meu ponto mais forte no mundo, né? E aí eu tinha que preparar uma aula de ponto reto e plano. Gente, eu preparei um monte de material. Os meninos não entenderam nada, a aula ficou uma bosta, com perdão da palavra, ficou muito ruim. E aí eu fui lá, peguei uma folha e falei assim, então, gente, ponto. Ah, ponto, professora. Tipo um preguinho, tipo um preguinho. Aí dobrei a folha. Isso aqui, ó, reta. Ah, professora, reta. E aí foi, gente. Eu preparei uma aula bacana na minha cabeça, né? Que não serviu de nada, assim. Fiquei com aquela cara de não, que aula ruim. Plano. E aí foi. Então, assim, você se prepara para uma coisa, pode funcionar ou não. Você só tem que aprender a não se frustrar com isso. Né? Eu tô com uma turma já tem 2 anos, né? Chegou agora no final, tem 2 anos, então eu já dei total liberdade para eles falarem quando tiver muito ruim a forma que eu estou ensinando. Porque tem que ser bom para eles, não tem que ser bom para mim. Então, eu fui tentar ensinar fração usando Soroban. Gente, não faz isso. É complicado, é horrível, confunde. Aí que eu fui e peguei a régua de Cuisinert para poder usar, e aí foi ótimo. Aí depois da régua a gente foi para os dedos, numerador, denominador, fazer conta. E saiu. Mas assim, você vai testar e vai ver se vai funcionar. Isso vale para textura também. Essas texturas que eu te falei, eu já usei, funcionaram bem com os alunos que eu usei isso. Pode ter alguns alunos que não funcionem tão bem, mas tentar não fazer muita... Não borrar muito, né? Porque se fica borrado de cola quente, essas coisas para eles acham que é alguma coisa da figura. Não, pode ser na mesma textura, são figuras diferentes. Do Tangram que você está falando, são figuras diferentes, pode ser na mesma textura, não tem problema não. A gente usa lá material com a mesma textura para triângulo, quadrado, losango e tal, não tem problema nenhum não. A gente muda as texturas quando a gente está trabalhando, por exemplo, vou ensinar geografia, o mapa do Brasil. Tem que ter texturas diferentes para falar dos estados. Vou fazer um gráfico de barras. É interessante ter texturas diferentes. Mas para Tangram, essas coisas não precisa não, pode usar a mesma textura. Silvia, em geral, quantos alunos vocês têm por turma ou isso não tem regra? Porque eu estava pensando, como você disse, que normalmente tem múltiplas, né, deficiências envolvidas, o quanto fica difícil em algumas turmas, talvez, trabalhar com, né, um material, digamos assim. Então, aí depende muito da turma. Se é uma turma só de alunos com a deficiência visual, a gente costuma ter até 12. Não passa disso assim, não. Agora, tem turmas que são alunos com deficiência visual só e com múltiplas deficiências. Aí essas turmas são um pouquinho menor, mas você consegue trabalhar ainda. Agora, tem algumas turmas que a gente chama de MS, que são as turmas muito seriadas, que são alunos que muitos não são sequer oralizados nem nada, mas eles estão indo para a escola, eles têm a deficiência visual, mas alguma outra deficiência que compromete muito a parte motora, a parte cognitiva deles. Então, aí esses alunos são turmas pequenas e em cada turma ficam, por vez, 3 professores. E não é dado conteúdo, é trabalhado com PEI, né? Que aí cada aluno vai até
Um aluno está aprendendo a falar bom dia, essa é a meta dele. Um aluno está aprendendo a contar até 5, essa é a meta dele, que são os alunos de MS. Mas aí se trabalha em conjunto, cada horário são 3 professores diferentes, e eles não ficam lá todos os dias, eles vão 3 vezes na semana, porque para eles é muito difícil. Mas, assim, cerca de 9 alunos, turma de 8, são turmas bem pequenas. Pessoal, mais algum questionamento? Fiquem à vontade. Eu achei bem interessante, Silvia, né, porque a gente teve, né, a gente teve já na Unipampa, enquanto eu estive lá, um aluno com deficiência visual, e muitas tentativas foram feitas, até a professora Daiane pode comentar melhor, porque ela também trabalhou com ele, e a gente não tinha ideia, né, na época, de que existia um instituto que poderia auxiliar, inclusive fornecendo esses materiais, né. Então, acho que isso é muito valioso para todas as instituições. Aqui eu estava olhando que tem a presença de várias pessoas de várias instituições, né, então isso é bem interessante a gente ter essa informação, porque aí a nossa qualidade também, né, do ensino para pessoas com deficiência visual, ela melhora, né, e a gente consegue garantir melhor essa acessibilidade, né, porque muito se tentou, né, foi com tentativa e erro, claro, mas sem nenhuma base, às vezes, porque na época não se tinha ainda conhecimento, e depende também de cada caso, né, o caso do nosso aluno era um caso específico, né, a professora Daiane trabalhou com ele, então é bem interessante saber que tem esse material disponível e que pode ser, inclusive, enviado, né, para a instituição. Eu também não sabia, tá, gente? A gente não sabia disso. A gente faz algumas parcerias quando precisa. Eu terminei agora uma oficina que eu venho do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né? E lá tá com um aluno cego. E aí eles pediram, assim, um curso falando um pouquinho sobre materiais adaptados e tal. A gente consegue, tem uma amiga minha que trabalha com braille e tal. Acho que, assim, a gente consegue formar essas parcerias, mas as pessoas precisam saber que existe, né? É importante e não é tão divulgado. O braille não é... A gente não lê o braille com os dedinhos, a gente lê com os olhos. E não é uma coisa, assim, impossível de se fazer, né? E é legal que você traz o aluno para você, quando você escreve para ele ali em braille e tal, ele consegue entender o que ele errou, o que ele não errou, sendo escrito ali, é muito bacana. E eu esqueci até de falar, no braille, gente, tem a linguagem braille, né? E para matemática, tem o código matemático unificado para o braille, porque tem todos os símbolos ainda. Eu disse uma vez, eu fiz um curso bem rápido que a Unipampa disponibilizou, isso aí já tem quase logo que eu cheguei aqui, mas foi só uma tarde, né, muito rápido. Eu acho que é como quando a gente está aprendendo, tipo, uma língua nova, né, a gente tem que ficar ali com o dicionário do lado. Tipo, hoje, talvez eu até me virasse, mas eu tenho que ter do lado ali o que é o A, o que é o B, o que é o C, para eu conseguir ler um texto, porque não tem essa prática, né, eu acho que é uma coisa importante. Inclusive, hoje aqui, no momento, né, eu estou auxiliando a professora que está à frente do residência pedagógica, e caso os programas, que ainda não é certo, por questões do governo, né, PIBID e residência recebam prorrogação de edital, né, que o campus concorra, eu vou até propor para os professores que ficarem, estabelecer uma parceria para que os alunos, pelo menos do PIBID e do residência, que estão vinculados diretamente à regência, né, eles possam fazer algum tipo de formação nesse sentido, porque o que eu estava escrevendo ali para o Elinivaldo, eu acredito que é algo complexo, a gente acaba pensando nisso, e tu pode falar também pela tua própria formação como professora, quando tu entra para a regência, né, até tu ter um aluno cego, dificilmente tu pensou em como tu daria aula para um aluno cego, né, e é o tipo da coisa que a gente não para e fica refletindo sobre, até a gente ter que
passar pela experiência, né? Tem que passar. E aí você tem que se virar, né? Eu acho legal. A Unirio aqui que é do lado do IBC, tem uma parceria com a gente, que a gente recebe estudantes de matemática lá todo semestre para fazer estágio. E aí eu acho muito legal que eles vêm, eles aprendem, eles fazem curso, eles participam das aulas, eles trazem sugestões de atividades e tal. E isso eu acho que é bem enriquecedor para eles. Quisera eu ter tido isso na minha graduação, né, gente? Né? É isso, Daiane. Até a gente ter um aluno, a gente não pensa. Deixa eu responder a Viviana. Não, Viviana, não dá. Eu estava buscando aqui, só para vocês verem, vocês terem uma ideia, né, de símbolo. Deixa eu compartilhar aqui. Peguei aqui na internet agora rapidinho, tá? Aqui são os símbolos usados na matemática para parênteses, para colchete, para chave, para o vazio. Tá vendo que são dois? Isso aqui foi tirado do Código Matemático Unificado. Ela falou de operações, tem para operações também, né, Silvia? Tem, para mais tem um símbolo, para menos tem outro símbolo, para vezes é outro símbolo, para cada coisa é um símbolo diferente. Então, ele não lê da forma que a gente lê e em alto relevo. Eu estou caçando aqui. Peraí. Porque aí, Viviane, eu acredito que o problema se pareça com o problema do multiplano que a Silvia apresentou, que aí ele pode ficar confuso, né? Sei lá, de ter um 4 em textura ali, que para ele não vai ter muito significado. Ele não imaginando reconhece. Isso. Sim. O Braille é uma outra linguagem, né? Por exemplo, ele é alfabetizado em Braille, ele não aprende a tinta, ele não aprende que o 7 tem aquele formato do 7, que o 8 é um infinito em pé. Ele não aprende isso, ele aprende que o 8 são tais pontos. O 7 são os pontos 1, 2, 4, 5. É o sinal de número e 1, 2, 4, 5. Então, ele é alfabetizado em Braille. Não faz sentido nenhum para ele a tinta. Eles têm lá, depois que eles já cresceram, que eles já terminaram o ensino fundamental, que eles estão no médio, tem um curso de escrita cursiva para eles aprenderem a assinar o nome deles à tinta. Para não ficar colocando só o polegar e tal, que era uma coisa que era muito usada. Mas aí tem é tipo uma reglete assim com um espaço aqui no meio, para ele poder guiar, para ele escrever naquilo ali. Ele treina a escrita do nome dele só. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, ele não sabe essas letras. Não faz sentido colocá-las, né? Ele não vai ajudá-los a colocar essa letra em alto relevo. Tem que ser o Braille mesmo, e o Braille é uma linguagem completamente diferente da tinta. Eu estava tentando trazer. A gente tem um alfabeto em Braille que a gente oferece lá. E aí aqui ensina, né? Tem as celas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vem as letras, né? A é o ponto 1, B é 1 e 2, C é 1 e 4, D é 1, 4, 5. E aí vai. E aí são esses pontos que ele reconhece em alto relevo. Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento, pessoal? Alguma pergunta? Sim, mas aí é um caso à parte. Aí depois que ele é alfabetizado em Braille, então isso é muito comum. Quando eu falo muito comum, gente, é porque é uma coisa que eu nunca tinha tido vivência. Eu venho de uma cidade pequena, do interior de Minas Gerais. A gente não tinha esse convívio. Eu fiz minha graduação lá. O que a gente vê? A gente, às vezes, vê o aluno chegando para a gente com baixa visão. Então, ele enxerga com material adaptado, com contraste.
né? A gente tem alguns materiais lá para aluno com baixa visão e tal, mas ele está perdendo a visão, então ele vai ficar cego. Aí é começado a trabalhar com ele o braille. E aí, depois que ele fica cego, ele já nem lembra mais da linguagem que ele aprendeu a tinta. Já não faz sentido para ele, porque ele enxergava a linguagem, ele não sentia no tato a linguagem, no tato é o braille, né? Então, pode ser que ele saiba a linguagem, a tinta, mas ele está sentindo, ele não está vendo, é diferente, né? Tenta sentir contato, assim. Você sentir um número, o ponto tem uma ordem, né? É sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele consegue ver dali. Claro, ele tem uma memória visual que vai ter para o resto da vida, e isso ajuda muito, né? Diferentemente, tive um aluno que nasceu cego, mas esse aluno também tem uma outra coisa que precisa ser levada em consideração, que se chama o luto pela perda da visão. E esse luto pela perda da visão, um aluno que nasceu cego, uma pessoa que nasceu cega não tem. E é muito comum com a pessoa que perdeu a visão ao longo da vida. Por mais que ela soubesse, ela tem um problema, ela sabe que ela vai ficar cega. Toda pessoa, ela passa por um luto. Alguns num curto período, outras num longo período. E aí, nesse luto, a pessoa, primeiro ela nega, ela acha que ela vai voltar a enxergar, ela nega de usar a bengala, que ela tem vergonha, ela entra em depressão. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora que você está ensinando para um aluno. Fica revoltado. Se é adolescente, então, gente, tenta suicídio. É muito pesado nesse sentido, porque é um luto, né? É um luto, ele perdeu a visão. Ele não vai mais voltar a enxergar uma coisa que ele enxergou. Então, assim, aí quando o aluno já nasce cego, já não tem isso, ele já cresce ali, né? Ele nunca viu, ele não sabe o que é, né? Enxergar. E aí isso tudo dificulta muito no ensino. A aceitação, né, se ele está bem, se ele não está, isso tudo tem que ser levado em conta, inclusive na hora de dar nota, de cobrar, porque às vezes o aluno não está... Né, você tem que levar ele lá, a gente tem psicólogos, né, para acompanhar esses alunos, porque... Não sei, gente, eu não consigo nem imaginar. Nossa vida é tão visual, né? E a gente tem que pensar em pessoas que já foi visual e não é mais. É complexo. Enfim, pessoal, até pela hora, né? Vamos... acho que não tem mais questionamento. Se quiserem, podem ainda, né, questionar. Mas até pela hora, eu vou agradecendo a Silvia, tá? Pela paciência, por todo o conhecimento, né, que a gente aqui discutiu, né? Isso foi interessante, não foi uma palestra, foi uma discussão, foi uma conversa, foi algo, né, que foi fluindo até, por isso que a gente até passou o nosso teto, e tá ótimo, tá, porque o assunto, ele é de interesse geral, né, principalmente para a gente que é professor. Então, agradeço mais uma vez. Reforço, né, pessoal, a Silvia, já estive na casa dela enquanto ela estava oferecendo um curso de Soroban. Os materiais a gente conversou no nosso planejamento, né, que eu tive com a Silvia para a organização desse sarau, a falar de uma forma geral sobre cada um dos materiais, né, mas se vocês tiverem interesse, né, por cursos ou ideias mais específicos, tem essa possibilidade no Instituto. O curso, né, que vocês oferecem sob demanda também do Soroban, né, que é essa calculadora para pessoas com deficiência visual. Então, isso é muito interessante a gente ter onde buscar essas informações. Então, agradeço pela organização em final de semestre, né, em feriado, para o pessoal de estar aqui. Mas é isso. Não sei se quiser dizer mais alguma coisa, Silvia, fica à vontade. Eu queria agradecer a vocês por terem ficado e... O Léo sabe, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar, assim, embora eu não tenha dificuldade para dar aula. Eu não sou uma pessoa tímida normalmente, mas para apresentação eu tenho muita vergonha. Eu até relutei um pouquinho, fiquei com um pouquinho de receio, porque eu
arrumo um tal de gaguejar, eu fico nervosa, mas enfim, faz parte. 20 anos de sala de aula, eu passo por isso ainda, gente. Mas eu me encontro à disposição. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, saber de alguma coisa. A gente pode também enviar por e-mail, quem tiver interesse, a apresentação, tá, Silvia? Porque a gente pode pedir para a bolsista enviar para vocês a apresentação e os links, principalmente, né, para ter esse acesso. Então, a gente vai fazer isso depois também e divulgar o canal no YouTube, que é onde vai ficar depositado esse vídeo, né, para quem eventualmente perdeu alguma parte, né, que eu vi que tinha algumas pessoas aqui dando aula, enfim, fica disponível no canal do YouTube também, que vocês podem, inclusive, se inscrever, né, que eu coloquei ali o link, tá? Então, agradeço, pessoal, a todos, né, por essa conversa. Finalizamos, assim, então, nosso 5º Sarau de 2023, e espero que todos tenham gostado, né? Na lista de presença foi incluído um feedback, né, para que vocês possam também expressar o que vocês acharam do nosso sarau. Então é isso, eu vou finalizar aqui a gravação. Meu muito obrigado.